Obra O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, ao som de Noturno, Opus 9, número 2, de Chopin. Capítulo 4. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, também havia centenas e centenas de outros planetas, aos quais se deram nomes, por vezes tão pequenos que mal se veem ao telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome o número. Chama-o, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio em 1909 por um astrônomo turco. Ele fizera na época uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo o mundo se convenceu. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Nunca perguntam qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que ele prefere. Será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a idade dele, quantos irmãos tem ele, quanto ele pesa, quanto ganha seu pai. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo algum fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam: que beleza! Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o príncipezinho existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro. Quando alguém quer um carneiro, é porque existe. Elas darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos o planeta de onde ele vinha
é o asteroide B612. Ficarão inteiramente convencidas e não nos amolarão com mais perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal. Por isso, as crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Gostaria de ter começado essa história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior do que ele e que tinha a necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro, porque eu não gosto que leiam meu livro levianamente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo se foi com o seu carneiro. Se tento aqui descrevê-lo, é justamente porque eu não o quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem um amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes que só se interessam por número. Foi por isso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também. É duro pôr-se a desenhar na minha idade quando nunca se fez outra tentativa, além das jiboias fechadas e abertas, dos longínquos 6 anos. Experimentarei, claro, fazer os retratos os mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano também no tamanho. Ora o príncipezinho está muito grande, ora pequeno demais. Hesito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando então aqui e ali. Enganar-me-ei provavelmente em detalhes dos mais importantes, mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me talvez semelhante a ele, mas infelizmente não sei ver carneiro através de cais. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. Capítulo 5. Dia a dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarinho, ao acaso das reflexões. Foi assim que vim a conhecer no 3º dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois bruscamente o príncipezinho me interrogou, tomado de grave dúvida. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, que bom! Não compreendi logo porque era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o príncipezinho acrescentou: por conseguinte, eles também comem os baobás. Fiz notar ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igreja, e que mesmo que ele consiga levar-se todo um rebanho de elefantes, eles não chegariam a dar cabo de um único baobá. A ideia de um rebanho de elefantes fez o príncipezinho rir. Seria preciso botar um por cima do outro.
mas sabiamente notou em seguida: os baobás, antes de crescer, são pequenos, é fato. Mas por que desejas tu que os carneiros comam os baobás pequenos? Porque haveria de ser, respondeu-me, como se tratasse de uma evidência. E foi-me preciso um grande esforço de inteligência para sozinho compreender esse problema. Com efeito, no planeta do príncipezinho havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme de despertar. Então ela espreguiça e timidamente lança para o sol um inofensivo galhinho. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso logo arrancar, mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do príncipezinho. As sementes de baobá, o solo do planeta estava infestado, e um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com as suas raízes. E se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba sendo rachado. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a toalete da manhã, começa a fazer com cuidado a toalete do planeta. É preciso que a gente se conforme em arrancar regularmente os baobás, logo que se distingam das roseiras com as quais muitos se parecem quando pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução. E um dia aconselhou-me o príncipezinho a tentar um belo desenho que fizesse essas coisas entrarem de uma vez por todas na cabeça das crianças. Se algum dia tiverem de viajar, explicou-me, poderá lhes ser útil. Às vezes não há inconveniente em deixar um trabalho para mais tarde. Mas quando se trata de baobá, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Havia deixado 3 arbustos e, de acordo com as indicações do príncipezinho, desenhei o tal planeta. Não gosto de tomar o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes os riscos daquele que se perdesse num asteroide que, ao menos uma vez, faço exceção à minha reserva. E digo, portanto, meninos, cuidado com os baobás. Foi para advertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava, como a mim, sem que pudéssemos suspeitar que tanto caprichei naquele desenho. A lição que eu dava valia a pena. Perguntarão, talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos baobás? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente possuído pelo sentimento de urgência. Capítulo 6. Foi assim que, pouco a pouco, eu comecei a compreender meu pequeno príncipezinho e tua melancólica vidinha.
Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste na manhã do 4º dia: gosto muito de pôr do sol, vamos ver um. Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me: eu imagino estar sempre em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas. Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. E um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estavas tão triste assim no dia dos 43, mas o príncipezinho não respondeu. Capítulo 7. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe de súbito foi revelado. Perguntou-me sem preâmbulo como se fora o fruto de um problema há muito tempo meditado, em silêncio. Um carneiro come arbusto. Come também as flores. Um carneiro come tudo que encontra. Mesmo as flores que tenham espinhos? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia, estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito. As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem, elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo às reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. Ele olhou-me estupefato. Coisa séria? Via-me martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvados sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha. Mas, implacável, ele acrescentou: tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Estava realmente muito irritado. Sacudia os cabelos de ouro ao vento. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela. Nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão soma. E o dia todo, como tu repete: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério.
e isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. O quê? Um cogumelo. O príncipezinho agora estava pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis. Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores. Não será mais importante que as contas do tal sujeito. E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta e que um belo dia um carneirinho pode num só golpe liquidar sem avaliar o que faz, isto não tem importância? Corou um pouco e em seguida continuou. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. E isto não tem importância? Não pôde dizer mais nada. Pôs-se bruscamente a soluçar. A noite cair. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o. Ele dizia, a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado, não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas.